Imagens de trens abandonados geram a sensação de tristeza e desperdício de dinheiro. Mas afinal de contas, quantos anos dura um trem? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Tudo que existe tem um tempo de vida. Seres vivos nascem, vivem e morrem. Máquinas e objetos geralmente têm algo chamado vida útil, que, resumidamente, é o tempo que tal objeto pode ser utilizado antes que a manutenção comece a prejudicar o tempo de uso, além de se tornar muito cara. Quanto mais velha uma máquina, mais tempo de manutenção e cuidados ela precisa, o que significa mais custos. Para empresas e pessoas no geral, chega um ponto em que tal custo de manutenção se torna inviável. Quando isso acontece, o objeto chega ao fim de sua vida útil. E geralmente nesse ponto, ele é descartado. É claro que existem exceções, em que algum tipo de objeto acaba sendo preservado ou por fins sentimentais ou por ser considerado histórico. E, na maioria absoluta desses casos, tais objetos são preservados sem fins lucrativos. Ou seja, eles não gerarão mais lucro para seu possuidor. Com essa breve introdução, nós voltamos à pergunta: quantos anos dura um trem? Nesse vídeo eu vou falar resumidamente a respeito de carros de passageiros, vagões de carga, trens unidades elétricos, locomotivas a vapor, diesel e elétricas. Sendo que eu vou dar os principais pontos. Tenham em mente que sempre existe uma ampla gama de exceções em cada um destes pontos. No caso de carros de passageiros feitos de madeira, a vida útil deles era muito pequena, tanto pelo material empregado na construção, quanto pela própria evolução dos carros de passageiros naquela época. Lembrando que eu estou falando de século XIX e início de século XX. No geral, os veículos podiam ser utilizados durante 20 ou 30 anos, sendo que condições locais podiam fazer esse tempo ser um pouco maior. Sendo que aqui se inclui o fato de que algumas ferrovias tinham o costume de reconstruir carros de passageiros inteiros após alguns anos para revitalizar suas madeiras e sua estrutura. Mas no geral eles duravam o tempo que eu já falei, 20 a 30 anos. Quando então eles eram passados para serviços não remunerados, ou seja, via permanente e alojamento dos funcionários da ferrovia. Carros de inox e aço carbono têm uma vida útil muito maior, sendo que veículos com 50 ou 60 anos de fabricação ainda em uso comercial são comuns em países como Austrália, Estados Unidos e Canadá. E o mesmo ocorreu aqui no Brasil, onde carros de inox chegaram a trafegar por mais de 60 anos. Entretanto, na maioria dos casos, ao alcançar ao redor de 40 anos, esses veículos também passam para o serviço não remunerado. Vagões de carga atuais têm vida útil de no máximo 30 anos, geralmente porque os contratos de concessão obrigam que as ferrovias tenham uma frota com no máximo essa idade limite. Além disso, normas técnicas e de segurança também influenciam que os vagões de carga atuais não alcancem mais de 30 anos de operação. Entretanto, alguns podem ficar em operação durante muito mais tempo, por se tratarem de vagões utilizados em locais ou para cargas muito nichadas. Além disso, antigamente, quando não existiam essas questões de obrigação contratual ou normas técnicas, os vagões duravam mais. Um exemplo disso
são os vagões ACF de 1928 comprados pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro e que rodaram até 2018 pela Rumo, mas que atualmente já estão todos baixados. Além disso, desde o início da década de 1990, eles já deveriam estar todos baixados, sendo que sua vida útil havia expirado no final da década de 1970. Para vocês verem quanto tempo eles ainda rodaram depois disso. E levando-se em conta que os vagões atuais nunca chegarão a ultrapassar 30 ou 40 anos, eles manterão esse recorde de terem rodado 90 anos para todo sempre. Já os TUIs, trens unidades elétricos e metrôs, são feitos para durarem ao menos 2 ciclos de 20 anos cada ciclo. Esses veículos sofrem muito desgaste devido à sua alta quilometragem, muita utilização, frenagens, acelerações e outros problemas que eles enfrentam em sua vida, incluindo nesses casos vandalismo. Após 20 anos de sua fabricação, geralmente eles passam por uma avaliação, verificando-se se eles podem ser revisados e modernizados para serem utilizados em seu segundo ciclo de 20 anos. E em alguns casos, eles podem ter até mesmo um terceiro ciclo de 10 a 20 anos, sendo que neste caso diversas condições são observadas para ver se isso realmente vai acontecer. No caso, se há peças disponíveis no mercado, o custo da compra dessas peças em relação a peças mais novas, se existe trens em quantidade suficiente para manter a frota, o estado geral da frota, se eles não têm problemas estruturais, problemas em seus chassis, em seus tetos, em seus motores, em seus truques. De certa forma, é o que acontece com a antiga Frota A do metrô de São Paulo, que atualmente já está em seu terceiro ciclo de uso. Passando para locomotivas e começando com locomotivas a vapor. Geralmente, elas tinham sua vida útil limitada ao número de ciclos de caldeira de cada unidade. Afinal, cada vez que a locomotiva é acesa e apagada, sua caldeira se dilata e se contrai. O mesmo que acontece, por exemplo, com a panela de pressão em sua casa ou com a fuselagem de um avião. Chega um ponto em que essa dilatação e contração faz com que a caldeira comece a apresentar micro-rachaduras, o que torna muito perigoso a continuação do uso da caldeira. Felizmente, a técnica construtiva empregada então permitia a troca das caldeiras das locomotivas a vapor, embora esse não fosse um processo barato. Sendo assim, em média, as locomotivas a vapor podiam durar entre 20 e 30 anos. Mas locomotivas com 40, 50 ou 60 anos, ou até muito mais, não eram incomuns nas ferrovias, principalmente quando elas passavam para os serviços de manobras ou serviços não remunerados, ou eram simplesmente revendidas para ferrovias que não tinham condições de comprar locomotivas novas ou reformar suas caldeiras. Locomotivas elétricas são construídas prevendo-se vida útil entre 40 e 50 anos. Entretanto, diversas situações podem fazer com que a vida útil seja maior ou menor. Por exemplo, as locomotivas Alstom francesas utilizadas pela FEPASA sequer alcançaram metade de sua vida útil, enquanto que locomotivas como as baratinhas rodaram por mais de 60 anos. No Chile, algumas locomotivas da General Electric adquiridas em 1926 rodaram até 2014, alcançando o recorde mundial de longevidade em ferrovias. E elas só pararam de operar porque a ferrovia em que elas operavam acabou sendo destruída por uma enchente. Já no caso das locomotivas a diesel, existem duas vertentes. A primeira das locomotivas mais antigas, construídas até a década de 1970. E a segunda das locomotivas atuais. As locomotivas mais antigas não tinham tecnologia embarcada. E quando eu falo tecnologia, eu estou falando realmente de computação, de chips, de inteligência artificial e de sensores. Sendo assim, as locomotivas antigas, passando por modernizações em seus motores, podem praticamente rodar infinitamente, desde que haja peças de reposição.
Um exemplo disso são as álcool RS3 da CPTM, que, adquiridas em 1953 pela Central do Brasil, ainda continuam em operação e não há previsão de sua desativação pelos próximos 10 anos. Já no caso das locomotivas mais novas, todo o conjunto tecnológico que elas usam faz com que sua vida útil acaba sendo limitada entre 30 e 40 anos. Afinal, a partir disso, torna-se muito complicado a modernização de seus componentes eletrônicos. Sem contar que o mesmo que acontece com os vagões de carga também acontece com as locomotivas. Normas ambientais, normas técnicas e contratos de concessão obrigam que as concessionárias atuais tenham uma frota de locomotivas com idade média de no máximo 30 anos. Ou seja, podem existir locomotivas mais antigas, mas ela tem que ter locomotivas novas para que toda a sua frota tenha no máximo 30 anos de vida útil, em média. Aliás, esses, como vocês já podem ter visto, são fatos que podem alterar muito quanto tempo dura um trem. Legislações ambientais, legislações e normas econômicas, erros de projeto, manutenção muito complicada e até mesmo a falência dos fabricantes. Afinal, se o fabricante fale, não existe mais peça de reposição para aquele tipo de locomotiva. E algo assim aconteceu com as locomotivas da Baldwin. Locomotivas a diesel feitas por aquele fabricante ficaram sem peça de reposição com o fim das atividades da Baldwin na década de 1960. Com isso, a maior parte das locomotivas a diesel Baldwin acabaram sendo desativadas até o final da década de 1970, com raríssimas exceções ao redor do mundo ainda em operação em ferrovias turísticas. De qualquer forma, o abandono de trens não deve ser relativizado. Abandonar trens novos, como foi no caso das locomotivas elétricas francesas adquiridas pela FEPASA, ou as locomotivas adquiridas pela rede para a eletrificação da Ferrovia do Aço, são realmente um grande desperdício de dinheiro. Entretanto, é algo natural que todos os trens acabem alcançando o final de sua vida útil e a maioria deles acabe sendo sucateada para a reciclagem, com algumas poucas exceções sendo preservadas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!